Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos estudar mais um assunto muito interessante que versará sobre mistérios da Bíblia que quase ninguém explica, a verdade sobre a morte, Satanás e o destino da alma. Então nós vamos ler Lucas capítulo 8, 17, que diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem coisa escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Está escrito palavra de Deus. Você aí já pensou que tudo o que você faz, pensa ou esconde pode se tornar público? A Bíblia revela que nenhum segredo permanece escondido. Na Bíblia existe uma palavra poderosa em grego, phaneros. Ela significa fazer visível, tornar conhecido. Ou seja, aquilo que você imagina que é secreto, aquilo que você acha que ninguém sabe, pode de repente se tornar totalmente conhecido. Então o verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, não esses embusteiros que estão aí, nos lembra disso em Romanos 2,16. Porque o dia em que Deus julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho, tudo será revelado. Imagine os pensamentos mais íntimos, as palavras que você jamais diria a alguém, até os atos escondidos. Tudo se tornará claro diante de Deus. Nada pode ficar encoberto. Nada. E aqui está o ponto crucial. Essa revelação não é para nos condenar, é para nos acordar. Para nos mostrar que viver com integridade, fé, obediência não é opcional, é vital. Então pergunte-se se Deus vê tudo, se Ele vai revelar tudo como você quer ser encontrado. Escondido para a glória. Como Deus avalia seu trabalho, a verdade sobre ser aprovado. Você sabia que a Bíblia fala sobre ser aprovado ou desaprovado diante de Deus? E que isso tem tudo a ver com como você trabalha e maneja a verdade. Existem palavras poderosas em grego que a Bíblia usa para ensinar sobre nossa vida espiritual. A primeira é dokimos, que significa aprovado ou provado. É o oposto de adóquimos, que quer dizer desaprovado. Então Paulo nos lembra que Deus deseja que sejamos aprovados. Não apenas por aparência, mas em nossa fidelidade e obediência. 1 Coríntios 9:27. A segunda é ergates, traduzida como obreiro ou trabalhador. Isso mostra que Deus está de olho em quem realmente trabalha para Ele. Não apenas quem parece estar ocupado. Ele quer trabalho com propósito e fruto. Mateus 9, 37 e 38. E tem mais. A palavra quenofonia significa conversa vã, falatório, debate inútil. Isso é um alerta. Falar sem propósito, palavras vazias e inutilidade não agradam a Deus. Ele quer obreiros que manejem bem a verdade, manejem bem a palavra da verdade e vivem o que pregam. 1 Timóteo 6:20. Então pergunte-se, você é um obreiro aprovado? Ou alguém que fala muito, mas produz pouco? Deus quer mais que aparência, Ele quer trabalho fiel, palavras verdadeiras e uma vida que reflita a sua verdade. Então vamos disciplinar a matéria. Você já percebeu como muitas das maiores perguntas da vida giram em torno de 3 coisas? A origem da humanidade, o destino da alma e a batalha espiritual que acontece ao nosso redor. A Bíblia fala sobre tudo isso. Mas ela também revela verdades surpreendentes que muitas pessoas nunca ouviram ou nunca perceberam ao ler as Escrituras. Ela fala sobre
queda do homem, a queda da humanidade. Sobre como o homem perdeu o domínio da terra, sobre o surgimento do mal no universo, sobre o destino da alma depois da morte e sobre o plano eterno de Deus para restaurar tudo novamente. Esses temas, amigos e amigas, eles não são apenas histórias antigas, eles explicam por que o mundo é como é hoje. Porque existe sofrimento, porque existe uma luta espiritual invisível e porque as escolhas que fazemos nesta vida têm consequências eternas. Então, neste estudo de hoje, nós vamos explorar algumas dessas verdades profundas das Escrituras, desde a queda de Adão, passando pelo plano da Trindade, até o destino final da alma humana. E ao entender essas revelações bíblicas, uma coisa fica clara: a história da humanidade não é apenas história, ela é parte de um grande plano espiritual que ainda está em andamento. A queda da humanidade, o dia em que o homem perdeu o domínio da terra. Versículo base, Romanos 5:9. Vejam bem. Você, por um acaso, já parou para pensar como a humanidade perdeu o domínio que Deus havia dado sobre a terra? A Bíblia revela que, no início, Deus colocou o homem em um estado perfeito, um estado de inocência. Esse período é conhecido como a dispensação da inocência. Nesse tempo, Deus colocou o homem diante de um teste simples, mas profundo. Será que o homem permaneceria fiel à palavra de Deus? Tudo estava em jogo. O homem tinha comunhão com Deus, autoridade sobre a terra e poder espiritual para resistir ao mal. Só que algo aconteceu que mudou completamente a história da humanidade. O homem falhou no teste. E ao desobedecer a Deus, o homem perdeu aquilo que lhe havia sido confiado. A autoridade espiritual foi comprometida. O domínio da terra foi perdido. E o homem passou de governante a súdito de Satanás. Aquele que deveria dominar tornou-se vulnerável. A humanidade passou a viver como uma criatura caída, cercada por forças espirituais malignas, espíritos sutis, enganadores e sem princípios. Mas a Bíblia também mostra como essa queda aconteceu. Não foi algo instantâneo, não. Foi um processo. Tudo começou com um passo perigoso. Primeiro, duvidaram da palavra de Deus. Depois, acrescentaram algo ao que Deus disse. Em seguida, contradisseram a palavra. Então vieram as interpretações distorcidas. Depois disso, a tentação de desobedecer. E finalmente a transgressão real da palavra de Deus. Esses foram os passos que levaram à queda do homem. Mas existe algo impressionante nisso tudo. Se esses foram os passos da queda, então a restauração exige exatamente o caminho contrário. Ou seja, voltar a crer na palavra de Deus. Voltar a respeitá-la sem acrescentar ou tirar nada. Voltar a interpretá-la corretamente, saber manejar bem a palavra da verdade. Resistir à tentação e obedecer novamente ao que Deus disse, porque a mesma Bíblia que revela a queda da humanidade também revela o caminho da redenção. E essa história continua até hoje. Então vamos lá. 6 passos que destroem a sua fé e impedem Deus de responder suas orações. Versículo base, Tiago 1,6. Eu vou deixar os versículos básicos para que vocês possam ler mais adiante. Certo? Então, muito bem.
Você já se perguntou por que muitas orações parecem não ser respondidas? A Bíblia revela algo muito profundo. Existem passos espirituais que afastam o homem das promessas de Deus. Curiosamente, são os mesmos passos que levaram à queda da humanidade. Se quisermos ver Deus agir, nós precisamos entender esses passos e aprender a fazer o caminho inverso. Então, eu vou trazer 6 erros espirituais que podem bloquear a fé e impedir a resposta às orações. Vamos lá, o primeiro, a dúvida na palavra de Deus. Tudo começa com algo aparentemente minúsculo, duvidar do que Deus disse. Quando alguém duvida da palavra de Deus, sua fé começa a vacilar. A Bíblia é clara, quem ora precisa pedir com fé, sem duvidar. Porque quem vive em dúvida é como uma onda do mar, levada de um lado para o outro. Mas há um segredo poderoso. Quem decide confiar totalmente nas promessas de Deus, não desiste até ver a resposta. Muitas pessoas abandonam a oração cedo demais. Elas pedem, esperam um pouco. E quando a resposta não vem de imediato, conclui que não era a vontade de Deus. Mas a Bíblia ensina uma outra coisa. A fé persevera. 2. Acrescentar ou alterar a palavra de Deus. Outro erro comum é mudar o que Deus disse. Muitas pessoas começam a raciocinar, questionar e adaptar a palavra de Deus às suas próprias ideias. Mas quando alguém começa a acrescentar, diminuir ou distorcer as escrituras, a fé enfraquece. A fé verdadeira nasce quando alguém decide algo simples. Se Deus disse, então é verdade. Sem desculpas, sem adaptações, sem negociações. 3. Contradizer o que Deus declarou. Existe algo ainda mais sério. Quando alguém afirma crer em Deus, mas fala coisas contrárias ao que a Bíblia diz, está contradizendo a palavra de Deus. Se Deus promete algo, essa promessa precisa ser considerada final. A fé cresce quando o coração decide. Deus está certo mesmo quando tudo ao meu redor parece dizer o contrário. 4. Interpretar mal a palavra de Deus. Muitas vezes o problema não está no texto da Bíblia, mas na forma como as pessoas tentam reinterpretá-lo. A verdade é que Deus falou de maneira clara. Quando alguém aceita a palavra exatamente como está escrita, a fé se fortalece. Mas quando as pessoas começam a adaptar o significado da Bíblia para encaixar em teorias mundanas, teorias humanas, teorias religiosas, a confiança nas promessas começa a desaparecer. 5. Ceder à tentação de desobedecer. A tentação sempre virá. A tentação de duvidar, a tentação de desistir, a tentação de abandonar a fé. Mas a Bíblia ensina algo poderoso. Quando alguém resiste ao diabo, ele pega o beco. Cada vez que a tentação é vencida, a fé cresce mais forte ainda. 6. A transgressão da palavra de Deus. O último passo é a transgressão, ou seja, quando a pessoa decide desobedecer. Toda lei tem consequência, e a lei da fé também tem. Quando alguém abandona a fé e escolhe a incredulidade, perde os benefícios das promessas de Deus. Mas existe uma promessa extraordinária. Quando alguém permanece em Deus e guarda suas palavras no coração, pode pedir com fé e receber resposta. A queda
da humanidade começou com dúvida na palavra de Deus. Mas a restauração começa quando alguém decide fazer o oposto. Crer, confiar, resistir à dúvida e permanecer firme nas promessas de Deus. Porque quando a fé se torna inabalável, as respostas de Deus também se tornam inevitáveis. Você sabia que a Bíblia revela fatos surpreendentes que quase ninguém comenta? Então vamos lá. O mistério da Trindade revelado. Como 3 pessoas executam o plano de Deus. Versículo base, 1 João 5,7. Então, meus amigos, antes de eu esmiuçar, a matéria, permita-me fazer um adendo. Existe hoje uma turma do espírito do erro que afirmam com convicção: a Trindade não é bíblica. Mas será mesmo? Ou será que essa ideia desses vacilões entra em choque com o conjunto completo das Escrituras? Antes de qualquer conclusão, deixa eu te mostrar algo simples, algo que você já conhece desde a escola: a água. A água é o que? H2O. Uma única substância, uma só essência, mas ela pode se apresentar em 3 formas diferentes: gelo, líquido e vapor. Agora raciocina comigo. O gelo deixou de ser H2O? Não. O vapor virou outra coisa? Também não. São 3 formas distintas, mas a essência é uma só. Tome dentro disso. Porque quando a gente vai para a Bíblia, encontramos algo muito parecido. A palavra de Deus afirma claramente: o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6,4. Ou seja, não existem vários deuses, existe um só Deus. Mas ao mesmo tempo a própria Bíblia revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas, que verbalizam, que agem e relacionam entre si, e ainda assim são plenamente Deus. E o exemplo mais forte disso está no batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado, o Filho. O Espírito Santo desce como pomba, e a voz do Pai é ouvida do céu. 3 manifestações ao mesmo tempo. Não em momentos diferentes, mas juntas. E ainda assim, um único Deus. Então o problema não é a Bíblia. O problema é tentar encaixar Deus dentro da nossa lógica limitada. Muita gente rejeita a Trindade porque quer simplificar Deus. Mas Deus não é simples de explicar. Ele é revelado, não reduzido. Assim como H2O continua sendo um só, mesmo em 3 formas, Deus continua sendo um só, mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não contradiz a Bíblia, vacilões. Ela organiza aquilo que a Bíblia já revela. E agora eu pergunto: você vai negar o que não entende ou vai aceitar o que Deus revelou? Aprenda a manejar bem a palavra da verdade. Muito bem. Você sabia que o plano de Deus para criar ou redimir o mundo não está sendo executado por apenas uma pessoa, mas 3? A Bíblia revela algo extraordinário. Desde toda a eternidade, 3 pessoas distintas da divindade existem e trabalham juntas no plano de Deus para o universo. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas distintas que compartilham a mesma natureza divina. E cada uma delas tem um papel específico na criação e na redenção da humanidade. O primeiro, Deus Pai, o planejador e chefe do plano. Olha o verbo, planejador. Muito bem. A Bíblia mostra que Deus Pai ocupa a posição de autoridade e liderança no plano divino. Ele é aquele que determina o propósito e dirige a execução de todas as coisas. A Escritura declara que Deus é a cabeça de Cristo, assim como Cristo é a cabeça do homem. Então isso mostra algo profundo. O Pai e o Filho são
pessoas distintas, mas perfeitamente unidos no propósito. Tudo começa no coração e na vontade do Pai. Segundo, o Espírito Santo, o agente que realiza a obra, ao verbo realizar. A segunda pessoa da divindade é o Filho. A Bíblia revela algo surpreendente. Foi por meio de Jesus Cristo que todas as coisas foram criadas. O universo, os mundos, a vida, tudo veio à existência por meio dele. Mas não apenas a criação passou por Cristo. Também a redenção da humanidade acontece por meio dele. Foi através do sacrifício de Jesus que Deus abriu o caminho para reconciliar o mundo consigo mesmo. O terceiro, o Espírito Santo, o agente... O Senhor Jesus, ele executa o plano, ele é o executor. Já o Espírito Santo é o que realiza a obra. Desculpa essa confusão. Então a terceira pessoa da divindade é o Espírito Santo. Enquanto o Pai planeja, verbo planejar, e o Filho representa e executa a redenção, executar, o Espírito Santo é quem aplica ao outro verbo, aplicar esse plano diretamente na criação e na vida das pessoas. Foi o Espírito Santo que pairou sobre as águas no princípio da criação. Foi ele que operou no nascimento de Jesus. E é ele quem atua hoje, transformando vidas, regenerando corações e capacitando pessoas a viver a vontade de Deus. Então, o plano divino funcionou em perfeita harmonia. A Bíblia mostra então uma cooperação perfeita. O Pai planeja, o Filho executa a redenção e o Espírito Santo aplica essa obra na vida das pessoas. Três pessoas distintas, mas um único propósito. Então podemos resumir assim: Deus Pai redime o mundo através do sacrifício de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Ponto. Quando entendemos isso, amigos e amigas, percebemos algo maravilhoso. A criação, a redenção e a transformação da vida humana, tudo faz parte de um plano divino perfeito que está sendo executado desde a eternidade. E esse plano continua acontecendo agora mesmo. Satanás não foi criado mal, a verdade bíblica que muitos ouviram. Versículo base, Ezequiel 28:15. Muito bem. Muita gente acredita que Satanás e os demônios foram criados maus desde o início. Mas a Bíblia revela algo surpreendente. Eles não foram criados pecadores. Na verdade, toda a criação de Deus começou perfeita. Deus nunca criou nada imperfeito ou pecaminoso. A própria Escritura declara que tudo o que Deus fez foi belo e perfeito no tempo certo. Lúcifer foi criado perfeito. A Bíblia revela que aquele que mais tarde seria conhecido como Satanás, originalmente era Lúcifer. E sobre ele está escrito algo impressionante. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, mas algo mudou. Em algum momento da história espiritual do universo, a iniquidade foi encontrada nele. Isso significa que o pecado não foi criado por Deus. Ele surgiu quando uma criatura decidiu se rebelar. Ele queria o primeiro lugar no pódio. Os anjos também escolheram se rebelar. Pois bem, a Bíblia também fala sobre anjos que abandonaram a posição que Deus lhes deu. Eles deixaram o lugar que lhes foi designado e pecaram contra Deus. Por causa disso, estão reservados para julgamento. Isso mostra que até mesmo seres celestiais tiveram liberdade para escolher obedecer ou se rebelar. Os demônios sabem que serão julgados.
Há outro detalhe impressionante nas Escrituras. Quando os demônios encontravam Jesus, vejam bem que isso aí vocês nunca ouviram. Então, quando os demônios encontravam Jesus, eles demonstravam medo do julgamento futuro. Eles sabiam que haveria um tempo em que seriam punidos. Isso prova que eles não foram criados maus, mas se tornaram assim após sua própria rebelião. A verdade profunda por trás de tudo. A Bíblia deixa claro, Deus não criou o mal. Ele criou seres perfeitos, com capacidade de escolha. Mas alguns escolheram a rebelião ao invés da obediência. Foi assim que o pecado entrou no universo espiritual. Então, essa verdade muda completamente a forma como entendemos o mal. O pecado não veio de Deus. Ele surgiu quando criaturas perfeitas optaram, decidiram se afastar do Criador. Isso revela algo importante para nós hoje. Se até seres celestiais tiveram que escolher permanecer fiéis a Deus, a nossa fidelidade também é uma decisão diária. Ainda haverá salvação após o arrebatamento, o que a Bíblia revela. Versículo base, Atos 2, 21. Eu falei um pouquinho no vídeo passado. Então vamos esmiuçar um pouco mais. Muito bem. Uma das perguntas mais intrigantes da profecia bíblica é esta. Será que ainda haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Muitas pessoas pensam que depois que a igreja for arrebatada, ninguém mais poderá ser salvo. Lê do engano. Mas quando examinamos cuidadosamente as Escrituras, descobrimos algo surpreendente. A Bíblia indica que multidões ainda se voltarão para Deus durante o período da grande tribulação. Uma promessa profética sobre salvação. Então, no livro de Atos, encontramos uma profecia poderosa. Ali está declarado que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa aponta para um tempo em que o Espírito de Deus ainda estaria atuando entre as pessoas, levando-as ao arrependimento e à salvação. Uma multidão salva durante a tribulação. Então o livro do Apocalipse descreve algo impressionante. João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, línguas. E quando ele pergunta quem são essas pessoas, recebe uma resposta clara. Eles são os que vieram da grande tribulação. Ponto. Ou seja, são pessoas que decidiram seguir a Deus mesmo em meio ao período mais difícil da história da humanidade. Pessoas que permanecem fiéis a Deus. A Bíblia também mostra que durante esse tempo haverá pessoas que guardarão os mandamentos de Deus, permanecerão fiéis ao testemunho de Jesus, né? E até sofrerão perseguição por causa da sua fé. Então isso demonstra que a salvação continuará disponível para aqueles que se voltarem sinceramente para Deus. Eles dizem que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Não! Mas existe um alerta importante. Mesmo que a salvação ainda seja possível nesse período, a Bíblia também descreve a tribulação como um tempo de sofrimento extremo e perseguição intensa. Por isso, as Escrituras constantemente clamam para as pessoas buscarem a Deus agora, enquanto ainda é tempo da graça e de graça. Porque a profecia bíblica revela duas verdades importantes. A primeira, Deus continua oferecendo salvação até mesmo em tempos de grande julgamento. Segundo, o tempo presente é a melhor oportunidade para se voltar a Deus.
Porque quanto mais avançamos para os eventos finais da história, nós já estamos vendo isso, mais difíceis serão os dias para aqueles que decidirem seguir a verdade. Bom, os únicos 2 governantes mundiais da história segundo a Bíblia, está escrito. Muito bem. Versículo base, Salmos 72, versículo 8. Quem foram esses 2 governantes mundiais? Muito bem. Você já ouviu falar de grandes impérios, de reis poderosos e até de líderes que tentaram dominar o mundo? Mas a Bíblia revela algo surpreendente. Desde a criação da Terra, apenas 2 governantes receberam o domínio mundial. 2. 2. E isso muda completamente a forma como entendemos a história espiritual da humanidade. Então, o primeiro governante da Terra, Lúcifer. Até mesmo da humanidade existir antes mesmo, a Bíblia indica que um poderoso ser espiritual tinha autoridade sobre a Terra. Esse ser era Lúcifer. Ele foi criado perfeito e recebeu posição de governo no universo criado por Deus. Mas algo aconteceu. Lúcifer queria o primeiro lugar no pódio. Lúcifer desejou se exaltar acima de Deus e iniciou uma rebelião espiritual. Essa rebelião resultou em sua queda e na perda de sua posição de autoridade. O segundo governante, Adão. Depois da queda de Lúcifer, Deus criou o homem. E ao criar Adão, Deus entregou a ele algo extraordinário, o domínio sobre a terra. Então a humanidade foi colocada como administradora da criação. Adão recebeu autoridade para governar, cuidar e exercer domínio sobre o mundo criado por Deus. Mas a história tomou outro rumo. Assim como Lúcifer, Adão também enfrentou um teste. Infelizmente, o homem também falhou. E ao desobedecer a Deus, a humanidade perdeu a autoridade que havia recebido. A partir desse momento, a história da Terra passou a ser marcada por conflitos espirituais e pela luta pelo domínio. O próximo governante mundial será Cristo. Anticristo, líder mundial, coisa nenhuma. Só na cabeça dessa turma do espírito do erro. Mas a Bíblia aponta para um futuro glorioso. Ela revela que um terceiro e definitivo reinado virá. Quando Jesus Cristo retornar, ele estabelecerá um reino eterno. Diferente de todos os governos humanos, esse reinado será perfeito, justo e eterno. E então, finalmente, o domínio da terra estará nas mãos daquele que nunca falha. Não é político que vai dar jeito. Parem com essa tolice. A história da Terra, amigos e amigas, pode ser resumida em 3 momentos. O governo de Lúcifer, o governo de Adão e o futuro governo de Cristo. E esse último reino não terá fim. O inferno tem fogo literal? O que a Bíblia diz sobre isso? Versículo base, Mateus 25, 41. Então, cancela essa ideia de anticristo líder mundial. Pelo amor de Deus, isso aí 98% fala na internet. São papagaios de repetição. Eles não estudam a Bíblia. Eles não manejam bem a palavra da verdade. Anticristo líder mundial, coisa nenhuma. É só na cabeça deles. Então, o inferno tem fogo literal? O que a Bíblia diz sobre isso? Eis uma das perguntas mais debatidas sobre a eternidade, é esta: se o inferno é real ou apenas simbólico. Muitas pessoas dizem que o fogo mencionado na Bíblia seria apenas espiritual ou figurado. Mas quando examinamos as Escrituras com atenção, com amor, com dedicação, percebemos algo muito claro. A Bíblia descreve o inferno usando linguagem literal e direta. A descrição de Jesus sobre o tormento. Jesus. Em uma das passagens mais impressionantes das Escrituras, Jesus conta a história do rico e de Lázaro.
Nessa narrativa, o homem que está em tormento declara algo assustador. Ele diz que está sendo atormentado nas chamas. Então essa descrição mostra sofrimento consciente real. O fogo que nunca se apaga. Em outras passagens, a Bíblia fala repetidamente sobre um fogo que nunca se apaga. Esse fogo é descrito como eterno e destinado ao julgamento final. Não é apenas uma metáfora vaga. As Escrituras mencionam fogo, fumaça e enxofre, elementos que apontam para uma realidade concreta. A linguagem do Apocalipse. No livro do Apocalipse, encontramos uma descrição ainda mais intensa. Ali está escrito que aqueles que enfrentarem o juízo serão atormentados com fogo e enxofre, e que a fumaça desse tormento sobe para sempre. Essas palavras mostram um quadro sério e solene do julgamento final. Um alerta importante da Bíblia. Muito bem. No decorrer das Escrituras, não existe nenhuma passagem que diga claramente que esse fogo seja apenas simbólico ou espiritual. Pelo contrário, as descrições são repetidas e consistentes. Por isso, muitos, entendem que essas declarações apontam para uma realidade literal do juízo final. E é. Então, a mensagem bíblica sobre o inferno não foi dada para gerar curiosidade, mas para alertar a humanidade sobre a seriedade das escolhas espirituais. E ao mesmo tempo que a Bíblia fala do juízo, ela também anuncia uma esperança extraordinária. Deus oferece salvação e vida eterna para todos que se voltarem para Ele. A alma humana é imortal? O que a Bíblia revela sobre o homem interior? 1 Pedro 3,4. Muito bem. Você já se perguntou o que realmente acontece com a parte mais profunda do ser humano? O corpo adoece, o corpo envelhece, o corpo sente dor, o corpo morre. Mas e a alma? A Bíblia revela algo profundo sobre a natureza do ser humano. Ela ensina que dentro de cada pessoa existe um homem interior, ou seja, uma parte invisível, espiritual, que vai muito além do corpo físico. O homem interior, segundo a Bíblia. Nas Escrituras encontramos uma expressão interessante: o homem encoberto do coração. Essa expressão aponta para aquilo que somos por dentro, nossa alma e nosso espírito. E a Bíblia descreve esse espírito com uma característica muito importante. Ele é chamado de incorruptível. O que significa ser incorruptível? Algo incorruptível é algo que não se deteriora, não se destrói e não se desfaz. Se o espírito humano é incorruptível, isso revela uma verdade poderosa. A parte espiritual do ser humano não deixa de existir, ela continua viva. A eternidade dentro do ser humano. Isso explica porque o ser humano sempre teve consciência da eternidade. Mesmo em diferentes culturas e épocas, existe uma percepção profunda de que a vida não termina simplesmente na morte física. A Bíblia aponta que fomos criados, com uma dimensão eterna dentro de nós. Uma verdade que muda tudo. Se o espírito humano continua existindo, então nossas escolhas espirituais têm consequências eternas. A vida não é apenas o que acontece aqui e agora. Existe algo além. E é exatamente por isso que a Bíblia chama as pessoas a buscarem a Deus e cuidarem do quê?
do homem interior. É como eu disse, o corpo envelhece, adoece, o tempo pode passar, mas o espírito humano foi criado com uma dimensão que ultrapassa esta vida. E entender essa verdade nos faz perceber que a maior questão da vida não é apenas viver, mas saber para onde nossa alma está indo. Continuando. O que acontece com os justos depois da morte? A Bíblia revela algo surpreendente. Versículo base, 2 Coríntios 5:8. Então nós vamos estudar uma das perguntas mais feitas aí, se existe vida após a morte, enfim. Então vamos prosseguir. Uma das maiores perguntas da humanidade é esta: o que acontece com os justos logo após a morte? Será que a pessoa simplesmente deixa de existir, como muitos aí dizem? Ou entra em um estado inconsciente até a ressurreição? A Bíblia revela algo impressionante e tremendo. Os justos permanecem conscientes em um estado de felicidade enquanto aguardam a ressurreição. Vamos lá, o exemplo de Lázaro. Vamos voltar à história do rico e Lázaro. Jesus contou a famosa história do rico e de Lázaro. Depois da morte, Lázaro aparece em um lugar de consolo, consciente e em paz. Isso mostra que a alma dos justos não entra em um estado de inexistência, mas continua vivendo. Os santos do Antigo Testamento. Antes da obra completa de Cristo, os fiéis do Antigo Testamento aguardavam nas partes mais profundas da terra. Mas a Bíblia indica que após a vitória de Cristo, esses justos foram libertos e levados para a presença de Deus. Foi um momento extraordinário na história humana, na história espiritual, desculpa. O exemplo de Moisés. Há um outro detalhe impressionante. Mesmo depois de sua morte, Moisés apareceu ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Seu corpo havia sido sepultado, mas sua existência continuava consciente. Os mártires que aguardam justiça. Então vamos lá no livro do Apocalipse. E lá nós vemos as almas de mártires que foram mortos por causa da fé. Eles aparecem diante de Deus, conscientes, clamando o quê? Por justiça. Isso mostra novamente que os justos continuam vivos e conscientes após a morte. A esperança dos que morrem em Cristo. Para aqueles que pertencem a Cristo, a Bíblia traz uma esperança maravilhosa. Estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. Ou seja, quando um cristão parte desta vida, ele entra em um estado de comunhão com Deus enquanto aguarda a ressurreição final. Então, a morte, amigos e amigas, não é o fim da história para os justos. Ela é apenas uma transição. A alma continua consciente, aguardando o dia em que Deus restaurará todas as coisas e dará aos seus filhos um corpo glorificado na ressurreição. O que acontece aos ímpios após a morte? A Bíblia revela uma realidade assustadora. Versículo base, Lucas 16, 23. Todos esses versículos eu vou deixar aqui nos comentários. Muito bem. Prosseguindo. Uma das perguntas mais sérias sobre a eternidade também é esta: o que acontece com os ímpios logo após a morte? Alguns acreditam que a pessoa simplesmente deixa de existir. Outros pensam que todos entram em um estado inconsciente até o julgamento final. Mas a Bíblia apresenta um quadro muito diferente. Ela mostra que os ímpios permanecem conscientes após a morte.
Em um estado de tormento enquanto aguarda o julgamento final. Tormento. O relato do homem rico. Jesus contou uma história marcante sobre um homem rico e um homem chamado Lázaro. Após a morte, o rico aparece em um lugar de tormento. Ele consegue ver, falar, lembrar de sua vida passada e até pedir ajuda. Ele sentiu sede. Tudo isso revela algo muito claro. Ele estava plenamente consciente. Ele sentia sede. Consciência no mundo dos mortos. Outras passagens bíblicas também sugerem atividades conscientes no mundo dos mortos. Há descrições de conversas, reconhecimento e manifestações de inconsciência, de consciência. Isso indica que a existência da alma continua mesmo após a morte física. Um estado antes do julgamento final. Segundo as Escrituras, está escrito, esse estado não é ainda o julgamento final. Ele é um período em que os ímpios aguardam o momento em que Deus executará plenamente a justiça. A Bíblia apresenta isso como um estado intermediário de tormento e de separação de Deus. Um alerta sério das Escrituras. Essas passagens não foram dadas apenas para explicar o futuro. Elas funcionam como um alerta. A Bíblia constantemente chama as pessoas ao arrependimento e à reconciliação com Deus enquanto ainda há tempo. Por quê? A mensagem das Escrituras é muito clara. A morte não encerra a existência da alma. Ela apenas inicia uma nova realidade espiritual. Por isso, a grande questão da vida não é apenas quando vamos morrer, mas como estamos vivendo diante de Deus agora. A alma dorme depois da morte? A Bíblia revela algo diferente. Tiago 2:26. Então, muito bem. Uma pergunta tem dividido muitas pessoas ao longo da história. Quando alguém morre, a alma entra em um estado de sono? Alguns ensinam que depois da morte, a pessoa simplesmente dorme no caixão, no túmulo, até o dia da ressurreição. Lei do engano. Mas quando analisamos cuidadosamente as Escrituras, encontramos uma distinção muito importante. O que vai para o túmulo não é a alma, é o corpo. O que realmente acontece no caixão, no túmulo? A Bíblia mostra que o corpo físico retorna à terra. Ele se deteriora, entra em corrupção e permanece no túmulo até o dia da ressurreição. É por isso que muitas passagens falam dos mortos nada saberem. No sepulcro, no caixão. Essas declarações se referem ao corpo que está no túmulo, não à alma. A separação entre corpo e espírito. As Escrituras ensinam que a morte acontece quando o espírito se separa do corpo. Quando isso acontece, o corpo permanece na terra, no caixão, na sepultura. Mas a parte interior do ser humano, a alma e o espírito continuam existindo. Consciência após a morte. De acordo com a Bíblia, as almas não ficam adormecidas no túmulo. Elas seguem para dois destinos distintos e permanecem conscientes após a morte, como estamos agora. Enquanto o corpo aguarda a ressurreição futura, a existência espiritual continua. E isso revela uma verdade tremenda, profunda. A morte não é simplesmente um sono sem consciência. Sono é para o corpo.
Ela é uma separação entre o corpo e o espírito. O corpo retorna ao pó, mas a alma continua existindo e aguardando o cumprimento final do plano de Deus. Os mortos podem falar com os vivos? A Bíblia dá uma resposta surpreendente. Lucas 16, 26. Diferentemente do que as religiões aí, dizem, trata-se de uma pergunta que intriga muitas pessoas. Será que os mortos podem voltar a falar com os vivos? Filmes, histórias, até religiões afirmam que isso é possível. Mas quando olhamos para a Bíblia, encontramos uma resposta muito clara. O problema, meus amigos, não é a Bíblia, é as religiões. O relato do homem rico. Na história contada por Jesus sobre o rico e Lázaro, o homem rico, já em tormento, faz um pedido desesperado. Ele pede que alguém seja enviado para avisar seus familiares ainda vivos. Mas a resposta que ele recebe é surpreendente. Existe um grande abismo que impede essa comunicação. Trocando em miúdos, não é permitido que os mortos retornem para falar com os vivos. A aparição de Moisés no monte, Bom, assim, algumas pessoas lembram de Moisés, que apareceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas esse evento não foi uma comunicação, uma verbalização comum entre mortos e vivos. Foi um evento sobrenatural planejado por Deus, cujo propósito específico testemunhar quem era Cristo e revelar um vislumbre do reino que viria. Um padrão claro nas Escrituras. Quando observamos toda a Bíblia, vemos algo importante. Não existe um exemplo confiável que ensine que pessoas falecidas retornam para conversar com os vivos. Não existe. Isso é conversa fiada de religião. Os relatos bíblicos indicam que após a morte existe uma separação clara entre os dois mundos. Um alerta importante. Por isso a Bíblia frequentemente alerta sobre buscar comunicação com os mortos. Isso é enganação de Satã. Em vez disso, ela direciona as pessoas a buscarem a Deus e a sua palavra para orientação. A mensagem bíblica aponta para uma realidade muito simples, que depois da morte, cada pessoa segue para o destino determinado por Deus. E a comunicação entre mortos e vivos não faz parte do plano normal estabelecido nas Escrituras. Por isso, a maior decisão da vida precisa ser tomada enquanto ainda estamos vivos. Não adianta missa de 7º dia, de um mês, nada disso. Acender vela para morto. Então, para concluir o estudo de hoje, meus amigos, quando juntamos todas essas verdades, uma mensagem poderosa emerge, que a Bíblia mostra que o universo não está sem direção. Há um plano, existe um plano, houve uma queda. Quando criaturas perfeitas escolheram a rebelião, houve a perda do domínio da terra, mas também existe um plano de redenção que Deus colocou em movimento desde o princípio. A história humana não termina com a queda. Ela caminha para um momento final, para um ápice final, em que todas as coisas serão restauradas. A Bíblia aponta para um futuro em que Cristo reinará, o mal será finalmente julgado e o destino eterno de cada pessoa será revelado. Por isso, a grande pergunta não é apenas o que acontecerá no fim da história. A verdadeira pergunta é: onde cada um de nós estará quando esse momento chegar? Porque a vida presente é o tempo em que cada indivíduo decide seu destino eterno. E a mensagem das Escrituras continua reverberando através dos séculos. Ainda há tempo de buscar a Deus. Ainda há tempo de escolher a verdade. E ela é agora. Porque a história da humanidade ainda não findou-se.
E o próximo capítulo está mais próximo do que muitos imaginam. Tá certo, meus amigos? Vou deixar todos os versículos que respaldam o assunto nos comentários. Estudem. Peguem as informações. Aprendam a manejar bem a palavra de Deus. Não seja essa turma de espírito do eu que está aí nos rodeando, inventando asneiras, conversando merda. Desculpa o termo. Nós temos que aprender a manejar bem a palavra de Deus. Tá certo, meus amigos? Eu me despeço aqui, lhes desejando tudo de bom e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!